pessoal, sou o professor Bruno Amorim, estou aqui de volta com vocês para estudarmos um pouquinho de regra de 3 simples, por meio da resolução de alguns problemas. Bom, o primeiro problema que eu vou propor para vocês, eu vou ler, trata-se do seguinte: 3 escavadeiras transportam 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantas escavadeiras iguais àquelas serão necessárias? Isso mesmo, eu falo que 3 escavadeiras conseguem transportar 200 metros cúbicos. E eu peço para vocês que, mantendo o mesmo tipo de escavadeira, quantas serão necessárias se o volume que eu quiser transportar for razoavelmente maior. No caso aqui, 1.600 metros cúbicos. Nesse tipo de problema, que vai ser usado o conhecimento de regra de 3, é preciso a gente identificar que grandezas estão sendo abordadas na questão. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Bom, claramente eu vejo números para o volume, 200 metros cúbicos e 1.600 metros cúbicos, e eu vejo também a quantidade de escavadeiras. Até porque inicialmente ele fala 3 escavadeiras e depois pergunta quantas escavadeiras para transportar 1.600 metros cúbicos. Então eu tenho volume em metros cúbicos e número de escavadeiras. Vou colocar as informações alinhadas. Vamos comigo aqui. Volume, eu tenho 200 metros cúbicos, quando o número de escavadeiras é 3. Por outro lado, eu tenho 1.600 metros cúbicos. E ele pergunta quantas escavadeiras para transportar esse volume. Ora, agora eu vou analisar com vocês se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. A questão é simples. Se eu aumentar o volume que eu quero transportar, eu vou precisar de mais escavadeiras ou menos escavadeiras? Naturalmente, o aluno vai responder mais escavadeiras. Se elas são do mesmo tipo, ou seja, produzem o mesmo, se eu aumento o volume, aqui eu estou multiplicando o volume por quanto? Por 8. Então é óbvio que eu vou precisar o quê? De mais escavadeiras. Só que a gente tem que calcular quanto. Então, eu vou colocar aqui, que o volume e o número de escavadeiras têm o mesmo sentido de crescimento. Eles são diretamente proporcionais. Se fossem inversamente proporcionais, essas setinhas aqui estariam em posições contrárias. Bom, uma vez que eu identifiquei quem são as grandezas, escrevi os valores dessas grandezas, também verifiquei se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, eu vou transformar tudo isso em uma proporção. Como elas são diretamente proporcionais, eu posso dizer para vocês que 200 está para 1.600, assim como 3 está para x. Então eu transformei todas as informações em uma proporção. Eu mantive o mesmo sentido da proporção, 200 está para 1.600, assim como 3 está para x, porque são grandezas diretamente proporcionais. Agora vamos fazer a parte de conta. Eu posso cortar 2 zeros daqui, com 2 zeros daqui, e ainda posso simplificar o 2 com 16. Dá 1 e dá 8. Agora eu vou multiplicar em cruz. 1 vezes x, x. 3 vezes 8, 24. Então serão necessárias 24 escavadeiras para transportar 1.600 metros cúbicos. Vamos agora para a questão de número 2. Eu vou ler para vocês. Um trem com velocidade média de 160 km por hora leva 40 minutos para completar um determinado percurso. Então, com 160 km por hora, o tempo gasto para o percurso, 40 minutos. Pergunta: se a velocidade for de 200 km por hora, qual o novo tempo para completar o percurso? Bom, vou fazer as mesmas perguntas que eu fiz na questão anterior. Quais as grandezas que estão envolvidas aí? Velocidade e tempo. Como está aqui, a velocidade em quilômetros por hora e o tempo em minutos. Vou agora colocar as informações alinhadas.
eu sei que a velocidade é de 160 km por hora e o tempo gasto é de 40 minutos. A pergunta é, se a velocidade passar a ser de 200 km por hora, qual vai ser o novo tempo gasto? Feito isso, eu agora vou verificar qual a relação entre as grandezas, velocidade e tempo. Na primeira questão, as grandezas eram diretamente proporcionais, o volume e o número de escavadeiras. Se eu olhar aqui, quanto maior a velocidade que eu imprimir, menor será o tempo gasto para fazer o mesmo percurso. Aqui as grandezas são inversamente proporcionais, porque quanto maior a velocidade, menor o tempo. Então, se a setinha está para cima aqui no tempo, na velocidade a setinha vai estar para baixo. Como é que eu transformo, então, essas informações numa proporção? Levando já em consideração que as grandezas são inversamente proporcionais. Ora, a setinha para baixo eu inverto a ordem, então fica, vou botar em verde aqui, 200 está para 160, eu inverti, assim como 40 está para x. Ora, posso cortar um zero daqui com um zero daqui. Também posso cortar esse zero com esse zero. 2 sobre 16 é 1/8. 4 sobre x. E agora eu multiplico em cruz, propriedade fundamental de qualquer proporção. O que vai me levar a um resultado de x igual a 4 vezes 8, 32 minutos. Então, essa segunda questão é uma regra de 3 simples, porque só tem duas grandezas. Só que em vez de serem diretamente proporcionais, nesse exemplo as grandezas são inversamente proporcionais, porque quanto maior a velocidade, menor o tempo. Vamos agora aqui para a nossa questão de número 3. Um aparelho irriga 2 hectares em 40 minutos. Quantos hectares seriam irrigados em 2 horas? Aqui, quando eu vou analisar, eu tenho uma área que vai ser irrigada, que nesse caso está medido em hectares, muito comum em fazendas. Além disso, eu tenho o tempo, ou seja, 2 hectares a área são irrigadas em 40 minutos. E eu pergunto, em 2 horas, qual área será irrigada em hectares? Então as grandezas são tempo e área. Mas eu quero mais uma coisa com vocês. Eu preciso, antes de mais nada, transformar a minha informação de horas em minutos. Facilita. Então, no lugar de 2 horas, tem aqui 2 horas, eu vou botar o equivalente em minutos. Como cada hora tem 60 minutos, 2 horas equivale a 120 minutos. Então, vou botar agora as informações alinhadas, já usando 120 minutos. Comigo aqui, então. Eu sei que em 40 minutos, eu irriguei 2 hectares. Agora, em 120 minutos, x hectares que eu quero identificar. Percebo aqui que, como ele não fala nada sobre as máquinas, as máquinas de irrigação, o ritmo da irrigação vai ser mantido. Então, ele só trabalha aqui com o tempo e a área irrigada. Ou seja, quanto mais tempo ficar irrigando, maior a área será irrigada. São grandezas aí diretamente proporcionais. Então, a setinha das duas, acima. Então, depois de identificado quais são as grandezas, no caso, a área que está medida em hectares e o tempo de irrigação, que a unidade é 1 minuto. Deu colocar as informações referentes a essas grandezas e depois identificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, eu transformo isso tudo numa proporção. Que proporção é essa? Vou manter como as informações aparecem aqui, porque são diretamente proporcionais. 40 está para 120, vou botar em verde. 40 está para 120
assim como 2 está para x. Eu posso simplificar 40 e 120, 40 por 40 dá 1, 120 por 40 dá 3. E agora eu vou multiplicar em cruz. X vezes 1, x. 2 vezes 3, 6. Né? Então, eu sei que a resposta será de 6 hectares, né? 6 hectares. Porque essas grandezas são diretamente proporcionais. Vamos agora aqui trabalhar com a questão de número 4. Importante também. Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realiza uma obra em 20 dias. 8 horas por dia realiza uma obra em 20 dias. Se o número de horas for reduzido para 5 horas por dia, o ritmo de trabalho, em que prazo essa equipe vai fazer o mesmo trabalho? Ou seja, eu tenho 8 horas por dia, gasto 20 dias para fazer o trabalho. Se eu reduzir o ritmo para 5 horas por dia, a pergunta que fica é qual vai ser o novo tempo para fazer isso? Então, eu identifiquei que é o ritmo, horas por dia, e o tempo, medido em dias, em princípio. Vou agora, então, colocar as informações daqui na nossa tabelinha. Tá? Eu vou botar aqui ritmo, 8 horas por dia. Quanto tempo eu gasto? 20 dias. O que a questão propõe? Se esse ritmo passar a ser de 5 horas por dia, qual vai ser o nosso novo tempo aqui em dias? Bom, eu tenho que estabelecer qual a relação entre o ritmo, horas por dia, e o tempo. Eu pressuponho que tudo é mantido constante. Vai ser com o mesmo equipamento, vai manter o mesmo serviço. Então, eu só vou avaliar essas duas grandezas separadamente. Ora, se eu, no caso aqui, diminuo o ritmo, o tempo vai aumentar ou vai diminuir? Lógico, se eu diminuo o ritmo de trabalho, o tempo vai aumentar. Essas grandezas são inversamente proporcionais. Por isso, se a setinha aqui estiver para cima, a seta aqui vai ter que estar para baixo. E eu vou agora transformar as informações por meio de uma equação. Vou botar aqui em verde, ó. 8 está para... Vou botar aqui, peraí. Isso. Vou inverter aqui, porque essas grandezas são inversamente proporcionais, vai ficar 5 está para 8, assim como 20 está para x. 5 está para 8, assim como 20 está para x. Vou simplificar aqui, tá? Eu posso simplificar o 5 daqui com 20. 5 por 5 dá 1, 20 por 5 dá 4. E agora eu vou multiplicar em cruz. Ou seja, x vai ser igual a 4 vezes 8, que dá 32 dias. Em resumo, esse problema é o problema de número 4. As grandezas são o ritmo, que é medido em horas por dia, e o tempo, que é medido em dias. Se eu diminuo o ritmo, o tempo para completar o mesmo serviço aumenta. Elas são inversamente proporcionais. E, em particular, quando eu tenho um ritmo de 5 horas por dia, eu encontrei como tempo 32 dias. Tá? Então, realmente, o ritmo diminuiu, o tempo para completar o mesmo serviço aumentou. Então, nessa videoaula de hoje, nós apresentamos 4 questões de regra de 3 simples. Se chama regra de 3 simples porque todas as questões envolveram 2 grandezas apenas. E nós identificamos, tem casos em que elas foram diretamente proporcionais e casos em que as grandezas estavam inversamente proporcionais. A única diferença é que quando são inversamente proporcionais, numa das frações eu tenho que inverter para eu poder completar o meu problema. Espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram, curtam, compartilhem, continuem assistindo os vídeos aqui no canal, se inscrevam, ativem o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. E quer tirar 10? Assista às aulas aqui do canal. Um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade.